Moko vs Sukuna. Essa luta foi votada e decidida por vocês, e às vezes faço enquetes para me dar um norte do que fazer. Moko Tou, força universal mais, resistência universal mais, velocidade FTL mais MFTL mais, possivelmente infinita. Personalidade. A personalidade da Moko é bem parecida com um homem até em seu modo de agir, já que ela fala de maneira bem direta. Ela é bem reclusa, mas ela gosta de ouvir as conversas de quem ela resgata dentro da floresta de bambu dos perdidos, mas não gosta de falar sobre ela, e quando fala é para reclamar de Kaguya. Caso perguntam, ela fala que cuida da saúde. Mentira. E é dona de uma barraca de Ikitori, espécie de frango na brasa japonês. Tipo uma resposta genérica de NPC como a clássica "eu era um aventureiro como você até sofrer com uma flecha no joelho", e é bem desapegada com a vida, tanto o fato de ela ser imortal quanto que ela literalmente dá a vida pelo ataque e depois volta. As habilidades da Moko têm uma coisa em comum com os da Kaguya, que é o Elixir Ourai, mas como explicado sobre no Kaguya vs Good, em suma, a Moko não pode morrer em hipótese alguma, mesmo com personagens com manipulação da morte, mas sente dor e fadiga. Por causa das lutas infinitas contra a Kaguya durante 1300 anos, ela desenvolveu uma resistência bem alta quanto a isso. Moko possui conhecimento de várias magias, mas ela usa principalmente magia de fogo. Ela cria fogo, mas não pode extinguir, e um combate corpo a corpo decente, porque será o pacote completo de Tou, disparo de energia, etc, etc, etc. Táticas. Como qualquer ser de Tou, é atirar em tudo que aparece. Como a Moko não tem muita coisa a perder, como mostrado em Tou 8, todos os spell cards dela ela joga no Vasco em alguns segundos e volta como um clarão branco. Ela toma o ataque primeiro, se for desconhecido a ela, depois revida. Não será utilizado as regras de spell card. Sukuna, Jujutsu Kaisen, força, país, resistência, país, velocidade, FTL, personalidade. Ele quer uma luta quanto um personagem consegue bater mais forte, mais feliz. Ele fica quase um sadomasoquista, extremamente convencido e de certo modo fanfarrão, e vive brincando em combate e sempre prolongando a luta até o limite só para se divertir. Habilidades. Sukuna tem umas 1000 técnicas, mas como o Kakashi só usa a quantidade que dá para ler numa mão se brincar, o Sukuna tem uma Oraga, ou uma Oraga tem o Sukuna. Pelo que o GG falou, a gente entendeu isso. A principal atração do manga, o vilão final, virou um vilão de Power Rangers da semana. Tem uma flecha de fogo chamado Fuga. O santuário manevolente que dá um monte de corte contra o mundo. Crivar. Só sabe spamar esse golpe para qualquer coisa. Resumidamente, o Sukuna é uma faca Guinness ou edição extremamente cortada de filme de ação qualquer com orçamento de um limão siciliano, e o Flash negro tem o dobro de tudo, das pernas para cima, braços, bucas e mãos, e parece que só tem meio cérebro funcional. Trabalha de urna eletrônica nas horas vagas, pedindo votos a Eren toda hora. Dizem as más línguas que o corpo original do Sukuna é bem mais forte, mas como a gente não tem certeza de o qual mais forte, ele levou Uzaha com o Megumi preso a ele. Também a gente não sabe se todos os feiticeiros da Eren eram do mesmo tier do Fofão ou com a inteligência do Patrick, ou todos eram da trupe dos Trapalhões. Sukuna, depois de ter derrotado todos os feiticeiros, e o cara, ao ver essa ameaça perambulando pelo Japão, ela abre um portal na floresta de bambu dos perdidos e puxa Moko e pede a ela parar essa maldição. "Por que eu?", diz Moko dentro do portal da Yukari. "Você é a única que conhece ele", disse Yukari. "Você tem quantos anos?", diz Moko indignada. "17", disse Yukari feliz. "Se eu resolver isso, você vai deixar em paz?", disse Moko com um pouco de raiva. "Por um tempo", disse Yukari. Moko é jogada na frente do Sukuna, literalmente caindo do céu nos pés do Sukuna. Sukuna apenas vê que uma garota caiu no chão. "As mulheres estão aos meus pés de medo", diz Sukuna orgulhoso. Moko levanta e xinga Yukari. "Não tinha como me deixar mais alta. Sei lá, no topo de um prédio", diz Moko bravo, e continua. "Deixa eu adivinhar, você é o espírito que está ameaçando todo mundo." Preparando para o combate, Sukuna surpreso diz: "Não é todo dia que caem lutadores do céu. Me mostre o que você é capaz", diz Sukuna sorrindo. De maneira quase estética, o Sukuna diz: "Sou Hirozen Sukuna, rei das maldições. Aquele que derrotou 2 vezes os feiticeiros Jujutsu. E quem é você, menininha?" "Fujiwara no Moko, dona de uma barraca de Ikitori", diz Moko preparando as chamas e esperando o primeiro ataque. Sukuna parte para o ataque indo para cima da Moko. Moko desvia e dá um combo em cima do Sukuna e parte para o ataque. Sukuna prepara um corte e acerta em cheio, dividindo a Moko em 2. Sukuna diz: "Nem se esforçou em desviar, então não merece meu tempo", e vai lentamente para esmagar a parte de cima da Moko. Moko prepara uma rajada de fogo e espera a hora certa em atacar. Quando Sukuna chega bem perto, ela lança uma rajada de fogo bem na cara do Sukuna. Sukuna diz: "Como você ainda está viva? É extremamente forte mesmo, estou bem feliz. Azar que a luta vai acabar agora." Sukuna prepara um corte e acerta um monte deles até o corpo dela sumir. Ao virar, Sukuna vê uma forte sombra e sente que algo ruim vai acontecer e prepara sua expansão de domínio. Ao ver que a sombra acabou, ele se assusta a ver a Moko nova em folha. "Como?", diz Sukuna incrédulo mas feliz. Elixir Ourai, diz Moko. "Agora vamos ver se você sobrevive ao santuário manevolente", diz Sukuna liberando a expansão de domínio.
Ao se ver dentro da expansão de domínio, Moko pensa que é igual ao corretor infinito da Kaguya e diz em pensamento: não consigo quebrar isso. Não querendo ficar presa infinitamente, Moko prepara suas chamas e vai com tudo. Sukuna usa o santuário para se proteger do projétil que na verdade era a própria Moko. O santuário explode, 1000 pedaços desativando a expansão de domínio. Sukuna olha sem saber o que aconteceu direito, o que acabou de acontecer. Eu fiz meu santuário e ele simplesmente explodiu, diz Sukuna ao ver seu santuário e expansão de domínio se desfazendo rapidamente. Nesse meio tempo ele vê uma luz extremamente brilhante quase cegando. Sukuna, perguntado mentalmente o que poderia ser, ele rapidamente muda sua postura de combate assustado vendo que nessa luz sai uma garota de cabelos brancos. Sukuna não acredita no que vê na frente dele e agora tudo se encaixa, diz Sukuna tendo uma epifania. Você é um espírito amaldiçoado. Não, diz Moko. Então o que você é? Você está me dando a melhor batalha da minha vida, diz Sukuna sorrindo. Eu já disse, uma dona de barraca de Kitori, diz Moko brava. Não. Você é mais que isso. Eu já me apresentei, agora por respeito se apresente a mim, diz Sukuna em um tom zombador. Moko já sem paciência avança contra o Sukuna se apresentado e dando uma chuva de sucos e chutes embutido em fogo. Sou Fujiwara no Moko, usuária do Elixir Ourai. 1300 anos de lutas árduas contra a Kaguya. Você não é nada perto dela, só menos irritante que ela. Sukuna tenta revidar mas vira um boneco de treino. Numa tentativa desesperada, Sukuna usa o fuga, mas ao tentar fazer isso Moko arranca os dois braços do Sukuna como se fosse casca de milho. Depois incinera os braços como carvão e dá um chute no peito dele impedido de usar a habilidade. Sukuna fica impressionado com a força da Moko e começa a fazer um voto. Sukuna diz: eu sacrifício o fuga em troca de ser imune ao fogo. Moko não acredita e para ver se é real joga uma bola de fogo em cima de Sukuna, mas não surte efeito. Agora sim poderei derrotar você, diz Sukuna gargalhando. Agora sou imune ao fogo. Você disse ao fogo. Não a explosão, diz Moko com um sorriso que deixa Sukuna espantado. Moko carrega suas chamas até elas. Ficam azuis e pula em cima de Sukuna. Pela imprevisibilidade do ataque não dá tempo para desviar e Moko explode em cima de Sukuna, o matando sem dar tempo de falar. Moko, cansada do combate, diz: resolvi o seu problema. Agora me devolva a floresta de bambu e quero um saque bem gelado depois disso. Eu não pedi para ficar se explodindo igual ao monstro verde de um jogo famoso, disse o Kari com um sorriso cínico no todo. Então você só me leve de volta a Gensokyo, disse Moko cansada. O que falei sobre Kaguya vs Good? Altamente recomendado ver essa luta, já que o Elixir Ourai é bem mais explicado. O Sukuna poderia selar a Moko e fim a luta. Não exatamente, a Moko pode explodir esse selo antes de ser feito, já que a própria Moko não quer ser selada, e mesmo assim se o próprio Good não saiu do selamento porque ele não quis, a Moko pode queimar o próprio corpo junto com o selo e não é como se o Sukuna tivesse uma farro de selo automática. Tem um outro ponto: o Sukuna só tem os cortes para defesa e mesmo com o flash negro não mudaria em nada, já que muda um pouco o nível da força. E o santuário manevolente? Nem no manga oficial esse treco foi bem usado. Imagina alguém extremamente mais forte que o Shinuka. Mas o Sukuna poderia fazer um voto contra a imortalidade da Moko. Você beneficiou ela? Não, meu caro colega, a resposta é simples. Mesmo com o sistema avacalhado de votos existe um fator importante: você não pode tirar técnicas ou habilidades de terceiros. Pelo que dá a entender dentro desse sistema bizonho que o GG criou. Em suma, o Sukuna não poderia usar os votos para tirar a imortalidade da Moko, e se desse com certeza ele iria junto com ela. E tem um cérebro de amendoim, não ajuda. Só fazer o que o povo pede, e eu fico muito feliz.